Olá, boa noite, graça e paz, que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo cheguem até o teu coração nessa noite. Estamos aqui novamente, estamos começando o Quarta Fire, queremos te convidar agora realmente a parar tudo que você está fazendo aí na tua casa, se ajunte com a sua família e vamos adorar e vamos celebrar o nome do Senhor Jesus Cristo. E para isso eu quero começar nesse momento orando, invocando o nome dele, convidando o Espírito Santo de Deus para se fazer presente no nosso meio, na nossa vida, e no nosso coração e na nossa casa. Vamos orar juntos? Então coloque agora a mão no teu coração, pare tudo que você está fazendo, busque a presença do Senhor, se concentre nele, porque ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai querido, nós nos apresentamos diante do Senhor, Pai. Nessa noite, Pai, o desejo do nosso coração é que possamos ser transformados pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. Então vem ministrar agora nos nossos corações, Pai, uma palavra viva, poderosa, transformadora, restauradora, libertadora para os nossos corações, Pai. Nós, como família, nós nos reunimos para celebrar o Senhor e invocar o Teu nome. Então, Pai, nós te convidamos, ó Pai, nessa noite, e entregamos a chave do nosso coração agora nas mãos do Senhor. Fala conosco, Pai. Muda a nossa história, muda os nossos cativeiros, nos enche agora da presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus, soprando vida nos nossos corações. Nós dependemos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, levamos agora todo pensamento cativo até teu trono de glória, teu trono de majestade, e anunciamos a chegada do teu reino, o teu reino de paz, o teu reino de justiça, o teu reino de amor, o teu reino de salvação, aqui nessa igreja e nas nossas casas, Pai, porque nós dependemos do Senhor. Então nós entregamos todo esse culto agora e consagramos ao Senhor em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Amém? E agora nós vamos para o nosso momento de dedicação e de oração por você. Boa noite, família, graça e paz. Agora é o momento onde nós dedicamos as nossas vidas ao Senhor, nós dedicamos as nossas finanças ao Senhor, e eu quero convidá-lo, né? 2 Coríntios 9:7 diz: cada um dê conforme o seu coração, não com peso, não por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E você pode participar da expansão do reino de Deus. A expansão do reino do Senhor acontece conforme nós nos prontificamos, nos colocamos à disposição dele, nos colocamos diante do Senhor com os nossos dons, os nossos talentos e as nossas finanças. Nós estamos vivendo um momento de crescimento da Igreja Batista de Bom Retiro, mesmo durante a pandemia, nós temos visto pessoas se achegando ao reino do Senhor através da nossa igreja. Estamos dentro da campanha Alargando as Tendas, né, aonde já estamos a todo vapor com a ampliação e a melhoria do espaço Talmidim Kids, né, está ficando maravilhoso, a obra está dentro do cronograma, né, que a gente tem preparado, tem administrado essa obra, e o Senhor tem agregado, e você pode participar. Se você já não participa, quero te convidar a participar, e você que está participando dessa obra, continue firme no propósito. Como é que você pode fazer isso? Aqui no nosso canto esquerdo, nós temos o QR Code, onde você será direcionado ao nosso aplicativo e ao site da nossa igreja, e também você pode entregar os seus dízimos e ofertas, também através do Pix, que aparece aqui na base da nossa tela, tá? Que é a nossa chave Pix. Quero te convidar a fazer parte deste momento, mas também é momento onde você vai consagrar a sua vida, onde nós vamos orar pelas suas finanças, orar por cura. Nós vamos orar também pela sua família, pelas suas impossibilidades. Quero chamar que você participe conosco, abra sua boca neste momento, coloque as suas necessidades diante do Senhor, apresente o seu coração, seja ele que esteja com alegria ou com tristeza, mas se coloque diante do Senhor, interceda por alguém. Quero te chamar para fazer parte comigo e com o pastor Marcos neste momento, tá? Deste momento de batalha, de guerra pela sua vida e pela vida dos seus amigos, pela vida dos seus familiares.
Então, abra sua boca agora, ore junto conosco, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor as finanças do seu povo. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de bancarrota, eu repreendo agora todo cortador, todo devorador, e eu peço ao Senhor que o Senhor esteja trabalhando no coração do teu povo, para que, Senhor, sejamos apenas mordomos de tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, sejamos instrumentos do Senhor através das nossas finanças também, para que o reino de Deus seja ampliado, para que pessoas sejam cuidadas, para que pessoas sejam resgatadas das mãos do inimigo, em nome de Jesus. Senhor, se existe deficiência, Senhor, nas finanças, ajuda o teu povo, Senhor, a administrar de forma correta as finanças, em nome de Jesus. Pai, se porventura existe pessoas desempregadas nessa noite que nos assistem, Senhor, em nome de Jesus, abre portas de emprego, Senhor. Senhor, se existe, Senhor, dívidas a serem recebidas, ou dívidas a serem pagas, ó Pai, que o Senhor esteja ajudando o seu povo a administrar tudo isso. Aquele que tem que receber, ó Pai, em nome de Jesus, providencia, Senhor, que venha, Senhor, esse recebimento em nome de Jesus, e aquele que tem que pagar, traga o recurso, Senhor, para que eles possam cumprir com as suas obrigações, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, se existe, Senhor, causas na justiça que precisam ser julgadas para que o seu povo possa receber o que é de direito deles, ó Deus, cuida disso, Senhor, em nome de Jesus. Abre as portas, Senhor, providencia que seja julgada mais rapidamente possível, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu quero também colocar diante do Senhor agora a vida daquelas pessoas que buscam, Senhor, por uma cura, cura no físico, cura na alma, cura no espírito, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, derrama do bálsamo de cura, o bálsamo que o Senhor derramou em Gileade, derrama novamente nesta noite. Vem, Santo Espírito do Senhor, encher os corações para que tenham certeza e tenham fé de que o Senhor Jesus, o Senhor, o nosso Deus, irá operar maravilhas e curas nessa noite. Senhor, eu repreendo toda a enfermidade da vida do teu povo agora em nome de Jesus, e eu clamo a Ti, que o Senhor esteja, Senhor, trazendo de volta o desenganado. Pai, toda palavra contrária, Senhor, aquele que serve a Ti, que não existe cura, que não vai ser possível. Deus, eu repreendo agora todo o engano de Satanás na vida do teu povo, e eu peço ao Senhor, que o Senhor esteja operando milagre, e que exista testemunho em meio ao seu arraial, e que o povo veja a obra do Senhor sendo feita, e os milagres do Senhor sendo operados, para que o seu reino e o seu nome, Senhor, seja exaltado, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Amém. Vamos orar agora pela tua família, vamos orar também por aquilo que é impossível aos teus olhos, aquilo que você recebeu um decreto contrário, algo que para você é impossível, mas nós vamos colocar tudo aquilo que para nós é impossível, agora nós vamos apresentar nas mãos do Deus que tudo é possível, porque Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade e Ele tem todo o amor que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos agora na brecha, Pai, em favor das famílias da Igreja Batista do Bom Retiro. Entramos na brecha, Pai, por todos aqueles que nos acompanham, aqueles que têm nos assistido. Pessoas, ó Pai, que têm buscado resposta no Senhor. Famílias, ó Pai, que têm buscado o alívio das suas dores, da sua alma, das suas angústias no Senhor. E nós queremos agora apresentar diante do Senhor as famílias da Tua igreja, o Teu povo, Senhor. A família do Teu aprisco, do Teu rebanho, Senhor, que tem clamado pelo Senhor, que tem clamado às vezes pela justiça do Senhor, que tem clamado pela presença do Senhor, Pai. Nós queremos liberar uma palavra de bênção, uma palavra de restauração, uma palavra de recomeço, uma palavra de cura agora sobre cada coração, Senhor. Cura as emoções do teu povo, Senhor. Cura fisicamente, cura emocionalmente, mas cura espiritualmente o teu povo, Senhor. Famílias que estão dentro de casa estão separados. Famílias, ó Pai, familiares que não conversam, que estão brigados, que não se perdoam. Pai, derrama uma unção de perdão agora sobre cada casa, em nome de Jesus. Que o teu povo se volte para o Senhor, se volte agora em direção à cruz e confesse as
suas culpas e peça perdão ao Senhor, e que o Senhor, que é um Deus do recomeço, recomece com a nossa história, recomece com as nossas casas agora e as nossas famílias, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, liberamos uma palavra, Pai, profética, Pai, de portas abertas sobre o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, repreendemos agora toda ação do inimigo, todo espírito de confusão, todo espírito de loucura, todo espírito de gritaria, todo espírito de confusão dentro das casas, em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus das casas. Todo espírito de enfermidade, todo espírito de sedução, de encantamento, em nome de Jesus, que cesse e sai agora em nome de Jesus. Pai, que tenham o que as famílias possam se reunir em volta da mesa, Pai, e celebrar o Teu nome, que haja paz na casa dos Teus filhos, que a casa deles seja um lugar de amor, seja um lugar de esperança, um lugar de salvação, um lugar de restauração, Senhor. Nós abençoamos as famílias da IBBR, nós abençoamos todas as famílias que nos assistem nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Nós repreendemos também todo espírito de traição, de adultério, de quebra de aliança, de divórcio, Pai, de pornografia agora, de vício, em nome de Jesus, está amarrado, sai em nome de Jesus, da casa e da vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Pai, também queremos colocar, Pai, os nossos impossíveis agora diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Tu és o Deus que tem tudo, nada é impossível para o Senhor, Pai. Todas as nossas impossibilidades, Pai, nós colocamos agora aos pés do Senhor. Pai, aquela palavra que nós recebemos de fracasso, nós rejeitamos e colocamos agora em nome de Jesus. Aquela sentença de morte, de desemprego, de falência que receberam, Pai, em nome de Jesus, de falência nos relacionamentos, tudo isso agora em nome de Jesus nós rejeitamos, Pai. E colocamos agora os nossos impossíveis diante do Senhor. Pai, para aqueles que estão desempregados, abre uma porta de emprego, Senhor. Aqueles que estão, ó Pai, com causas na justiça, o Senhor é o nosso justo juiz. Então que o Senhor possa julgar agora, Pai, essas causas, Pai, que possa ser liberado tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo, Pai, que não vai para frente, em nome de Jesus, que cesse agora, que seja liberado agora pelo poder do nome de Jesus. Nome de Jesus, todas as impossibilidades estão caindo por terra, em nome de Jesus, e agora com os nossos olhos voltados para o Senhor, e com os olhos da fé, nós vemos a manifestação do Teu poder na nossa vida, Pai, em nome de Jesus, os milagres estão acontecendo agora, em nome de Jesus, sobre cada vida e na casa dos Teus filhos, Pai. Nós oramos assim, no precioso nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A Ti seja a honra, a Ti seja a glória e a Ti seja o louvor dessa igreja que Te ama, em nome de Jesus, amém? Amém? Você está empolgado? Porque eu já estou empolgado aqui, agora você pode se assentar e nós vamos escutar uma palavra poderosa de Deus que vai tocar no teu coração e na tua vida e na tua casa, amém? Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao seu coração. Hoje nós estamos em mais um encontro da quarta-feira. Curitiba tem vivido momentos difíceis da pandemia e é por isso que a gente vai orar e buscar o Senhor durante toda essa crise que vivemos de falta de leitos. Eu quero orar pela sua vida também, abençoar você nesse dia em que nós nos encontramos aqui para louvar a Deus. Pai querido, é no nome do Teu Filho Jesus que nós entregamos ao Senhor o nosso coração, mais uma vez, queremos dizer que precisamos ouvir a Tua voz, precisamos receber do sopro da vida do Senhor sobre a nossa própria vida. Queremos pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo continue nos conduzindo aqui em toda a verdade, em nome de Jesus, amém. Existe um desejo, desde a queda do homem, desde o dia em que Adão e Eva quebraram os votos de obediência que eles tinham com o Senhor, e que foram afastados, então, da presença de Deus. Nós vivemos carentes da glória de Deus, é isso que a Bíblia diz em Romanos, e diz que nós somos carentes da glória de Deus, e há um desejo de Deus de nos ligar, de nos levar de novo para o céu. Há uma promessa de Jesus de vir buscar a sua igreja, para levá-la consigo para a casa do Pai, onde há muitas moradas. E aqui nós vamos hoje falar sobre como ligar, como
ligar a terra ao céu. E não existe nenhuma maneira mais simples, um caminho mais simples do que através da oração. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 8, a Bíblia vai dizer: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. É interessante que o livro do Apocalipse é um livro carregado de metáforas. Esse livro, ele mostra ali 4 seres viventes que muitos teólogos comparam aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e diante dele a gente recebe ali Jesus, diante deles os 24 anciãos se prostram, e todos eles com salvas, com taças cheias de incenso. A oração, então, ela é comparada ao incenso que queima aqui na terra e que afeta, chega lá no céu. A primeira vez que eu vi de fato o incenso na sua essência, existem aqueles palitinhos de incenso, não chamo esses incensos místicos, mas a primeira vez que eu vi o incenso queimar mesmo foi na Jordânia. Então o incenso é caríssimo, ele é vendido junto com uma substância chamada mirra, que também vem em pó e também é queimada, e que produz uma fragrância que afeta todo o ambiente onde ela é queimada. A oração, então, ela é capaz de chegar aonde a gente não pode chegar. É muito interessante que estamos vivendo aqui dias inclusive de lockdown, nós não podemos sair, mas a oração não pode ser detida. A oração, ela consegue chegar no reino de Deus. O incenso no altar é um incenso, essa figura da oração é uma figura do poder da oração. Salmo 141, verso 2 diz o seguinte: suba a minha oração perante tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam sempre como o sacrifício da tarde. A oração aqui, ela é comparada a um perfume, ela é comparada a uma fragrância que sobe até a face de Deus, como se a Bíblia dissesse que as nossas palavras, elas produzem uma doçura, produzem um cheiro perfeito diante do Senhor, algo que Deus espera receber, espera trazer para si. O perfume, você sabe, é uma das substâncias, né, que são capazes de modificar todo um ambiente doméstico. Quando a Bíblia fala sobre oração com poder, ela mistura a oração com poder com o fogo do altar. Ainda no Apocalipse capítulo 8, de 3 a 5, diz assim: e veio outro anjo, pôs-se junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Então o anjo no altar, com incensário de ouro e com muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. O anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Essa passagem do livro do Apocalipse, ele deixa muito claro que a oração, ela sobe para um trono, e todo trono é ligado ao altar. Esse altar é um lugar onde se queima. O altar não é só o local onde o cordeiro, onde o sacrifício é imolado, onde o cordeiro é sacrificado. Não, também é um lugar onde o cheiro daquela gordura queimada, ela sobe perante o Senhor. E muito mais do que isso, o texto diz que havia um anjo, esse anjo estava diante do altar, as orações dos santos, que somos eu e você. Tá bom, gente? Eu já expliquei isso para a igreja. A Bíblia nos chama, ou nos chamava, né? É assim que nós éramos conhecidos no Novo Testamento. Quando a Bíblia fazia referência aos cristãos, eles eram chamados de santos. Se você pegar
todas as cartas de Paulo, todas elas. Então ele vai saudar todo mundo com a graça e com a paz logo no início e vai chamar aos santos da Acádia, aos santos de Laodiceia, aos santos de Tessalônica, aos santos reunidos em Filipos. Então nós somos chamados daqueles que são santificados no sentido de sermos pessoas de relacionamento exclusivo com Deus, e as orações dos santos, elas sobem para Deus, mas o interessante é que esse mesmo anjo pega as orações e ele comunica que a oração, ela vai voltar com poder, ele mistura com o fogo do altar, e ele derrama de volta na terra, e você ouve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, ou seja, aquilo que a natureza se mostra indomável. Quando cai um raio, quando se ouve um trovão, você se assusta. Quando vem um terremoto, não há nada que você possa fazer. Então a oração, ela não apenas sobe, mas ela desce também com poder. Em Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5 até o verso 14, conta a história de um casal. Isabel e seu esposo Zacarias, eles estão orando a vida inteira. E de repente Zacarias vai oferecer incenso no altar. Diz assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Então Zacarias, ele serve a Deus no altar, e ele está ao lado do altar de incenso, o lugar onde você queima o perfume, onde você queima esse pó que solta esse cheiro. E na hora que ele queima, na hora de queimar o perfume, o povo do lado de fora está orando, mas o anjo fala de uma oração específica. Diz assim: olha, a Bíblia diz que eles eram avançados de idade e não podiam ter filhos. O que a Bíblia está dizendo aqui é que eles já eram velhinhos, mas ainda assim as orações daquele homem subiram ao céu. E Deus diz: olha, a sua mulher vai dar luz a um filho que vai trazer alegria para você. Ou seja, a oração, ela funciona de fato como uma ligação, como uma ponte, como uma estrada, que leva aquilo que você sente, leva aquilo que você precisa, leva aquilo que você sonha até Deus, mas ela não fica lá em Deus, ela volta, ela consegue voltar e trazer respostas sobre aquilo que nós sonhamos, pedimos e pensamos. Segundo Crônicas 16, 9, ele nos dá o tom e a direção pela qual nós devemos orar. A Bíblia diz: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Ontem eu recebi uma mensagem de uma senhora que me escrevia e falou assim: pastor, eu nunca tive uma oração de Deus respondida. Olha, eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Existem de fato alguns bloqueios à oração. Um deles é o pecado pessoal, a iniquidade. A Bíblia diz que a iniquidade faz separação entre nós e nossos Deus. Quando a divisão na oração, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Agora, muitas vezes, Deus não dá para a gente, mas Ele não diz não a vida inteira. Deus também não diz sim a vida inteira. O que acontece é que quando nós pedimos segundo a vontade de Deus, Ele faz. Há um apelo no Evangelho de João. Jesus, a partir do verso 13, ele vai até o verso 16, ele fala 6 vezes, meia dúzia de vezes ele diz assim, ó: peçam para que meu Pai te dê e o nome dele seja glorificado no Filho. Então existe sim uma atenção, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. Por que orar?
porque Isaías 64:4 diz que desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Não existe nenhum Deus como o nosso Deus, que ouve e trabalha. Você pega aqui na terra e você lança para o nosso Pai, para o teu Pai, uma palavra, e o teu Pai, ele responde. Não existe nenhum outro Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Porque nós devemos orar. Jeremias 33:3 é justamente o telefone de Deus. Billy Graham, o maior evangelista dos últimos tempos, faleceu com 99 anos. Ele dizia que Jeremias 33:3 é o telefone do Senhor. Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Se você clamar, Deus vai responder. Se você orar, Deus vai responder. Deus está atento. Os seus olhos estão passando por toda a terra. Então, se você clamar, Ele vai responder coisas grandiosas que você não sabe. E o que você deve entender? Por que que a oração aqui na terra, ela chega no céu? Daniel capítulo 10, verso 12, um dos textos que mais agrada o meu coração. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O mundo espiritual aqui está ouvindo as palavras da oração do profeta Daniel. Daniel se pôs a se humilhar durante 21 dias. Ele não come nada que o seu coração deseja. Então, no 21º dia, um anjo se aproxima dele e diz assim: ó, você é um homem amado. Desde o primeiro dia em que você orou, as suas palavras são ouvidas, e eu vim por causa das suas palavras. Então, esse papo de que Deus não está me ouvindo, que Deus ouve, é interessante como é que a Bíblia fala sobre aquilo que sai da boca do homem, né? Jesus, ele deixa isso claro, né? Se você, no teu coração, crê que Jesus Cristo, que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, e com a tua boca confessar, você vai ser salvo. Por quê? Pelas tuas palavras você vai ser condenado, mas por suas palavras você vai ser justificado. Deus ouve. Interessante é que Jesus diz que toda palavra inútil que sair da boca do homem, ele vai dar conta no dia do juízo. Ora, se Deus, ele ouve as orações, se Deus, ele ouve as palavras frívolas, por que Deus não vai ouvir também as orações? E aqui o texto diz que o reino dos céus, o reino de Deus, ele reage àquilo que nós falamos aqui. Então não desista de orar, não desista de buscar a Deus, não desista, não perca o interesse, nem perca a esperança na oração. Em segundo lugar, a oração é capaz de trazer para a sua vida coisas boas. O que eu posso pedir? Você pode pedir o que você quiser, querido. O que você quiser. Diz assim em Mateus 7, de 7 a 11, e qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. É interessante que aqui ele materializa uma resposta. Ele está dizendo o seguinte: a gente pede coisas boas, a gente pede peixe, o filho pede peixe, o filho pede pão, e nós damos coisas boas. Nós não respondemos aos pedidos do nosso filho com coisa ruim. Ninguém chega para o filho e fala assim: não, você vai pegar uma pedra agora e vai comer. Você não faz isso. Olha, se nós sabemos das boas coisas, quanto mais o vosso Pai não dará bens aos que pedirem. Pede o que você quiser, querido. Não tenha medo de pedir. Muita gente não recebe porque não pede. Ele vai emendar aqui, ó: pedir e dar-se-vos-á, buscar encontrarei, bater, abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. Então é necessário que da sua boca saiam palavras de clamor e de socorro e de súplica e de adoração, porque a nossa oração liga a terra
ao céu. Número 3, a oração ela é recompensada. Lucas 18, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Eu aprendi na minha vida que tem respostas que são absolutamente imediatas e outras respostas elas demoram algum tempo, às vezes meses, às vezes até anos. Mas o nosso Deus é um Deus que recompensa a oração. Tem coisas que você pediu para Deus e que quando você recebeu, falou assim, poxa, mas agora demorou tanto tempo. Esse é o Deus que dá no tempo certo. Esse é o Deus que concede uma resposta no tempo certo, concede uma recompensa no tempo absolutamente certo. Eu recordo, certa vez, eu tive um companheiro de trabalho que precisava de uma determinada medicação, a sua esposa fazia hemodiálise, ele gastava muito, mas muito dinheiro com remédios, e eu lembro de pedir para Deus, eu quero, e ele zombava muito da minha fé, ele zombava muito do fato de eu ser crente, e ele era um superior dentro da minha cadeia de comando. Eu falei, Deus, eu quero falar do Senhor para ele, e pedi para Deus, eu quero, havia um remédio assim específico, que não havia amostra grátis, não havia ele sofria para pagar, e eu queria dizer, olha, foi Deus que mandou para você. Eu então pedi para que Deus mandasse uma caixa cheia de caixinhas de remédio, e foi interessante isso, porque eu orei por essa caixa por 15 dias, mas eu não fui atrás, eu não busquei nenhuma farmácia, eu só orei. A minha esposa conta que um dia ela estava no consultório dela odontológico, Fabíola nesse tempo era dentista, trabalhava como dentista, e uma pessoa chegou de bicicleta, parou a bicicleta em frente ao consultório dela, tinha uma secretária, me lembro o nome dela, era a Érica, e ela entregou para ela e falou assim, isso aqui é para entregar para o seu Osvaldo, marido da doutora Fabíola. E Fabíola então saiu do consultório, fez o atendimento, pegou aquele material e acabou trazendo para casa. Ela me disse, chegou a caixa para você. Gente, quando eu cheguei em casa, que eu vi a caixa, era justamente a caixa de remédios que eu tinha pedido para o Senhor. Naquele tempo, eu jovem, não tinha a experiência que eu tenho hoje. Eu devia ter pedido o quê? Um rim novo para a esposa desse meu amigo, mas acabei pedindo, e Deus, Ele dá aquilo que você pede. Ele trouxe essa resposta em 15 dias, mas Deus às vezes traz respostas imediatas, como aqui a Bíblia diz, Ele depressa lhes fará a justiça. Agora, o que rouba o poder da oração? A primeira coisa que rouba o poder da oração é a discordância. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Quando a igreja dividida, ela quebra, a igreja dividida, ela racha. É impressionante como é que Satanás faz tudo para dividir a casa, para dividir o lar, para dividir a família, para separar o casal, para separar o coração do filho e do pai. É por isso que o papel, assim, a gente vê que tem um papel amalgamador, aglutinador do Espírito Santo, para converter o coração do pai aos filhos, dos filhos aos pais. Aqui ele diz, levante mãos santas quando você orar, sem ira e nem contenda. A ira e a contenda, a discussão, a briga, a divisão, ela de fato vai fatiar, e se você fatia, você enfraquece. Satanás é professor nisso. Ele, com a sua cauda, diz o livro do Apocalipse, ele rachou o reino de Deus, ele levou um terço dos anjos de Deus que se transformaram em demônios. A Bíblia diz em 1 Pedro 3,7, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ele está dizendo aqui que quando você desonra a tua mulher, ele está dizendo aqui que quando o homem, o marido, ele não trata a mulher com devido respeito, as orações dele não chegam no céu. Se há algo que impede a oração de chegar em Deus, somos nós mesmos. É a discordância. Quando você concorda, tudo é possível. Quando você discorda, nada é possível. Concordando na terra
e atraindo o poder de Deus. Atos 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões. Eu tenho, durante essa semana toda, semana passada, feito uma campanha de oração, estou levantando cedinho, estou preparando um devocional e estou ministrando no coração das pessoas que nos acompanham no canal do YouTube. Nós fizemos no mês passado, de fevereiro, 21 dias de consagração. 21 dias de consagração, também bem cedinho, através do Ministério de Intercessão, doutora Anne, Maurício Almeida, nos conduziram nisso. E quando você concorda, é isso que você atrai para a sua vida. Você atrai o poder de Deus. Aqui, Paulo e Silas estavam no cárcere. Paulo e Silas, eles estavam aprisionados, eles estavam algemados, e eles começam a concordar. O louvor, o que é? É a palavra de Deus que é cantada e levada até o céu. O louvor, ele também funciona como uma oração. É muito comum o ministro do louvor falar assim, ó, cante essa oração como se fosse, cante esse louvor como se fosse uma oração. O livro de Salmos, chamado em hebraico de Terrilim, é isso que chama, é um conjunto de, os salmos, na verdade, ele é dividido em 5 livros, é que a gente não percebe isso, são 150 capítulos, e ali é uma série de orações que são feitas e que chegam até o trono de Deus. E aqui, o apóstolo Paulo e o Silas, eles convivem, né, com esse ambiente de concordância, porque em concordância tudo é possível. Gênesis capítulo 11, de 5 a 7, diz: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Diz o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada será impossível que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. O que está acontecendo aqui é que um povo sem Deus, esse povo babilônico, esse povo que constrói a torre de Babel, a palavra Babel significa confusão. Quando você orar, querido, você tem que entender o seguinte: a oração ela deve encontrar um lugar de concordância, porque se você concordar, nada vai ser impossível. Eu e a pastora Fabíola, desde 2006, a gente faz listas de orações do impossível, a gente faz campanhas de oração, e Deus ele tem respondido ao nosso clamor. Aquilo que é impossível tem acontecido. Quando você concorda na terra, é importante isso. Quando nós fazemos os cultos, algumas igrejas fazem cultos de oração, cultos de clamor, e aí a igreja não sabe orar, a igreja não sabe clamar, a igreja não tem. Por quê? Porque a carne, ela não quer orar. A carne quer ver Netflix, a carne quer namorar, a carne quer descansar, a carne quer dormir. A carne, ela milita contra tudo que é espiritual. Esse corpo da gente, ele não quer viver uma vida espiritual. O que o corpo quer? Ele quer viver uma vida de carnalidade. Então você nunca vai ter vontade de orar se você não decidir orar. Você nunca vai ter vontade de ler a Bíblia se você não decidir ler a Bíblia. Essas são práticas espirituais que você vai ter que cultivar no teu coração. Agora, quando você orar, concorde em oração, porque se você concordar, tudo é possível. Por quê? Porque a divisão, ela produz o quê? Uma devastação. Mateus 12, 25, Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. É interessante que ele compara o reino, ele compara a cidade, ele compara a casa. Nós, brasileiros, hoje, vivemos uma polarização. O país está dividido para a direita e para a esquerda. O país fica dividido entre raças. O país fica dividido entre pensamentos, entre religiões. E é isso que impede a prosperidade. Todo o reino dividido será devastado. Por que os casamentos são devastados? Divisão. O marido quer ir para um lado, a esposa quer ir para o outro lado. O marido quer tomar uma decisão, a esposa quer tomar outra decisão. Ou seja, quando não existe, quando as mentes não estão configuradas para olharem para o mesmo sentido, para a mesma direção,
É isso que acontece. A divisão produz o quê? Devastação. E é por isso que muitas orações não são ouvidas. A divisão afasta o favor do céu. Apocalipse 12, de 7 a 8, há uma revelação aqui de uma guerra no céu. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui, veja bem, gente, o reino de Deus foi rachado. Aqui nós estamos vendo que no céu houve uma confusão, houve uma briga. E no meio dessa briga, o que aconteceu, gente? No meio da briga, aconteceu uma divisão. Miguel e seus anjos, eles estavam batalhando contra Satanás e seus demônios. E Satanás e seus demônios perdem a guerra e são lançados na terra. Quando a confusão, quando a guerra se aproxima de nós, isso é importante você entender. Quando a guerra se aproxima de nós, quando a divisão se aproxima de nós, junto com a divisão vem o quê? Vem a devastação. Esse é um princípio que você não pode esquecer. É por isso que Satanás ele incentiva tanto a rebelião. A rebelião nada mais é do que: eu não vou caminhar na mesma direção que você. Eu não vou caminhar no mesmo objetivo que você. O nome disso é rebelião. E o pior, tem um rebelde que, além de não obedecer, ele finge que está obedecendo. Tem aquele rebelde que finge que está obedecendo, mas está falando mal de você pelas costas. É horrível isso. Ele está pensando que ele vai se dar bem, mas já já ele vai quebrar a cara. Já já ele quebra a cara. Por quê? Porque a divisão afasta o favor do Senhor. Quando a Bíblia fala em concordância, céu e terra em concordância, Efésios capítulo 1, verso 9, diz que: e nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Olha só, ele vai ligar as coisas celestiais e terrenas. É através de Jesus que o religare, Jesus é que faz a ligação entre a terra e o céu. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Nós batizamos em nome do Pai e em nome do Filho. Jesus Cristo é o único mediador. Quando Paulo escreve a Timóteo, no verso 15, ele vai dizer o seguinte: porque há um só Deus, está lá no céu, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E quando o céu e terra, eles permanecem em obediência, a resposta do céu, ela vem. Mateus 6,10, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A tua vontade, Deus, ele tem que ser feita, tem que ser a mesma, na terra como é feita no céu. Mateus 16, eu lhes darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Quando você entender esse princípio, meu irmão, de ligação, quando você entender esse princípio de conexão entre céu e terra, através da oração, ele está dando para a gente uma chave de autoridade, para que a gente possa comunicar aquilo que acontece na terra e os favores que nós queremos pedir para que Deus mande do céu, aquilo que a gente sofre na terra e os livramentos que Deus está mandando no céu. Quando nós aprendemos o princípio da concordância, é o tempo que a gente começa a aprender também os milagres do Senhor. Mateus 18 traz a razão pela qual a oração de concordância tem tanto poder. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Ou seja, tudo aquilo que você concordar na terra, eu gosto demais aqui, qualquer coisa que você pedir, isso lhe será feito meu Pai que está nos céus. Você está aqui na terra, você junta com a tua esposa, com o teu filho, com a tua avó, com o irmão na fé, com uma irmã de oração, e você começa a concordar aqui na terra
que a tua casa é casa de bênção, que a tua casa é casa de salvação, que todos vão entrar, serão benditos, todos que saírem serão benditos. Você começa a concordar na terra que o Senhor vai trazer livramento para as tuas finanças, vai tirar o sofrimento de cima dos seus ombros, vai trazer cura sobre a tua casa, vai trazer respostas de portas abertas, vai trazer respostas de livramentos, fechando a porta para o ataque do inimigo. Quando você aprende que a oração de concordância é capaz de atrair o poder de Deus, você nunca mais deixa de orar. A Bíblia diz para a gente que é necessário concordar em confissão. Em Daniel capítulo 9, também em Esdras capítulo 9 e também em Neemias capítulo 9, há uma oração de concordância em confissão. Diz assim, a partir do verso 16, Daniel 9: agora, Senhor, conforme todos os teus justos feitos justos, afasta de Jerusalém e da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as nossas iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo um motivo de zombaria, para que todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Você acha que se você orar pedindo perdão, aqui Daniel não ora só pedindo perdão por ele, não. Ele ora pedindo perdão pela cidade de Jerusalém, ele vê o caos que está na cidade. Hoje que nós vivemos aqui, o caos da pandemia, são inúmeros empregos sendo perdidos, lojas, empresas sendo fechadas, pessoas ficando enfermas e perdendo tudo, perdendo a vida. E aqui Daniel, então, ele entra em interferência, ele ora, ele confessa o pecado com todo o povo, e ele pede: Deus, afasta a tua ira da cidade de Jerusalém. O nosso Deus é um Deus que responde. O nosso Deus é um Deus que responde ao clamor quando nós concordamos isso. Essa lição é uma lição para a gente tomar para toda a nossa vida. A oração é a respiração da gente que é crente. Jesus, ele subia para orar no monte, Jesus se afastava e se retirava, daí vem a expressão retiro, para orar. Jesus orou antes de escolher os 12 discípulos, Jesus orou no Getsêmani com gotas de sangue, Jesus orou na cruz, ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Ele entrega, em tuas mãos eu entrego o teu Espírito. O nosso Deus, ele nos deu assim uma série de exemplos de como orar, de quando orar e de permanecer fiel nisso. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo o seguinte: orai sem cessar. E essa é a razão de estarmos aqui. Amém, queridos? Se você ligar na terra, o céu vai te ouvir. Se você interferir aqui com as tuas orações, Deus vai te ouvir. Em Jeremias capítulo de número 7, Deus fala o seguinte: não ore por esse povo, porque esse povo está fazendo abominação. Na verdade, Deus fala para não orar, por quê? Justamente porque Ele sabe que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém, querido? Deixa eu orar com você e deixa eu abençoar a sua vida. Deus e Pai querido, tira de nós toda a mornidão espiritual. Tira de nós toda a religiosidade, Pai. São homens e mulheres que não têm o mínimo intimidade contigo, que não sabem se dirigir ao Senhor como Pai, que tem um bloqueio imenso para falar contigo. Eu quero hoje, em nome de Jesus, ligar uma oração aqui da terra até o céu, pedindo que o Senhor, Pai, responda aos teus filhos para que eles entendam que o Senhor é Deus. Que eles não orem como funcionários públicos, mas orem como filhos, que clamem ao Senhor de noite e de dia. Tira de nós toda a satisfação do nosso coração, porque nós só oramos quando estamos insatisfeitos. Tira de nós toda a carnalidade, Pai, que impede que a gente busque a Deus em espírito e em verdade, que impede a gente de ficar trocando séries de Netflix por momentos dedicados ao Senhor. Pai, eu quero abençoar o teu povo assim, e incentivar, desafiá-los a te buscarem em oração, concordando e ligando a terra ao céu, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Aqui embaixo
você tem, além do chat, você pode colocar o teu pedido de oração. Nós temos um time aqui, formado por homens e mulheres de Deus, o Paulo Otsuka, sua esposa Yara, a Marilene, o Gerson, a doutora Anne, os homens e mulheres da intercessão vão recolher os teus pedidos de oração que você vai deixar aqui, e nós vamos orar por vocês continuamente, amém? Se você quiser fazer parte da nossa igreja, nós temos aqui na descrição do vídeo a Rota Membresia, e aqui na Rota Membresia você vai fazer parte de uma igreja que vai abençoar a sua vida, vai ficar debaixo da cobertura espiritual da Igreja Batista do Bom Retiro e dos pastores daqui, amém? Deus te abençoe. Até domingo, que domingo tem mais. Sexta-feira, aliás, sexta-feira nós temos o encontro da família da fé, sábado temos o encontro dos jovens, e no domingo, sim, pela manhã, teremos ceia do Senhor. Você pode nos acompanhar, vai poder nos acompanhar na sua casa, separando pão e vinho para a gente celebrar junto, amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, fica com Deus, querido, fica na paz.